Amém, meu irmão? Aleluia, glória a Deus, como eu falo, né? Que bom que você está aí. Que bom que você se dispôs a passar esse tempo, né? Junto conosco, junto comigo, junto com a palavra, junto com o Espírito Santo, junto com aquilo que pode transformar a sua vida. Eu sou apenas um comunicador, o pregador da palavra, mas a palavra é de Cristo e a revelação, o Espírito Santo, ele tem condições de fazer. Trazer essa verdade para a sua vida e fazer com que a sua vida seja uma vida, de fato, uma nova vida, né? Uma vida de bênção, uma vida bacana. Como eu sempre falo, existirão dias difíceis, ruins, mas em todas essas batalhas nós teremos as vitórias que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, amém? Vitórias que o Senhor, Ele mesmo, Ele já conquistou. As pessoas às vezes se enganam, Deus, por que você não faz isso na minha vida? Jesus, cadê você? Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. E Jesus, Ele já fez. Ele está esperando que você e eu venhamos crer naquilo que Jesus, Ele já fez por mim e por você. Amém? Como eu tenho falado nesses programas, eu acho que esses próximos programas também eu vou continuar falando sobre a revelação de Jesus como Cristo, de Jesus ter se tornado o Cristo. Pastor, o que é isso? A Bíblia diz que Jesus, ele foi ungido pelo Espírito Santo. E a palavra Cristo significa ungido. A palavra Messias significa ungido. Cristo significa ungido em grego. E Messias significa ungido em hebraico. E o que significa ser ungido? Lucas capítulo 4, verso 18, o próprio Jesus disse, o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim, pelo que Ele me ungiu. Ungiu significa escolheu, separou e capacitou. Ele me escolheu, Ele me separou e Ele me capacitou para levar o Evangelho para as pessoas, para colocar em liberdade as pessoas, para tirar o jugo e o fardo das pessoas. O Espírito do Senhor, Ele me ungiu. Jesus, Ele se tornou o ungido. Jesus se tornou o Cristo. Amém, meu irmão? O último programa, o que nós estávamos falando? Jesus chega para os discípulos e fala assim, quem que eu sou? Quem que o povo fala que eu sou? Uns falam que você é Jeremias, outros falam que você é um profeta, falam que você é João Batista. E Jesus fala para os discípulos, e vocês? Quem eu sou para vocês? Pedro se levanta no meio dos discípulos e fala assim, é como se Pedro falasse, eu não sei para eles, mas para mim, Jesus, você é o Cristo. Você é o Filho de Deus. E essa revelação, ela fez toda a diferença na vida de Pedro. Pastor, mas Pedro errou ainda. Sim, meu irmão. Deus tem revelado, o Espírito Santo tem revelado isso a mim. E eu sei que, infelizmente, vez ou outra ainda eu vou falhar. Mas essa revelação, ela tem me trazido uma vida nova, um ânimo novo, uma graça nova, um negócio novo dentro de mim. Como eu disse, leia as cartas que Paulo escreveu. Né? Paulo escreveu Romanos, Filipenses, Gálatas, Efésios, Colossenses. Leia as cartas e veja que Paulo, ele chama muito mais de Jesus, de Cristo, do que simplesmente de Jesus. Porque Jesus é o nome e Cristo é a função. Cristo foi a capacidade que ele recebeu do Espírito Santo. Então, Jesus se tornou o Cristo de Paulo, Jesus se tornou o Cristo de Pedro. E essa revelação de Jesus, o Cristo, fez toda a diferença na vida deles, tem feito diferença na minha vida. E eu desejo que faça diferença na sua vida. Pastor, mas como é que você teve essa revelação? Esses dias eu estava lá na igreja e o Espírito Santo estava me mostrando pela palavra como que a revelação veio. Jesus disse que essa revelação, quando ele falou para Pedro, ele falou assim, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Naquele tempo o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Então o próprio Deus, o próprio Pai, trouxe essa revelação para Jesus, para Pedro. E a revelação para Pedro, né, Jesus, como eu falei no último programa, trouxe coisas novas, um novo nome, sabe, a vitória sobre o não prevalecer do inferno contra a vida dele, a edificação da igreja, a construção da igreja em cima dessa revelação, sabe, o desatar, o desligar coisas ruins da sua vida e o atar, ligar coisas bacanas na sua vida. Tudo isso veio. Pastor, mas eu também quero essa revelação. Eu, meu irmão, faz
8 anos, 10 anos, mas eu quero enfatizar os últimos 8 anos, que são os 8 anos da Igreja Sal da Terra, aqui em Poços de Caldas. Nesses 8 anos, eu tenho tido uma prática que eu aprendi com o pastor Célio, e eu aprendi com o pastor, que aprendeu com o pastor Dave. Eu aprendi a prática da oração em línguas. Faz 8 anos que eu oro 1, 2, 3, 4, 5, depende do tempo disponível para mim. Faz 8 anos que eu exercito a oração em línguas, que eu pratico a oração em línguas, que eu passo 1 hora, 3 horas, 4 horas do meu dia lá na igreja, orando em outras línguas, orando na linguagem do Espírito Santo, falando e eu vou orando, sem entender nenhuma palavra com a minha mente natural, mas eu vou orando e vou orando e vou orando, porque eu aprendi com eles que a oração em línguas, ela faz com que o Espírito Santo revele a mim esse Cristo misterioso, esse Jesus o Cristo. E foi isso que aconteceu. Há 1 mês e meio, 2 meses atrás, essa revelação de que Jesus é o Cristo, ela foi derramada no meu coração. Ela foi dada, o Espírito Santo trouxe a revelação de que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, para o meu espírito. E o meu espírito trouxe essa revelação para o meu intelecto, para a minha alma, para o meu entendimento. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz assim, ó: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito, com letra minúscula, fala mistérios. Então, quando eu estou orando em línguas, eu estou falando mistérios em espírito. O meu espírito está falando mistérios. O meu espírito está falando na linguagem do Espírito Santo. Mistérios. O que é algo misterioso? É algo que está oculto, algo que ainda não foi revelado, algo que eu ainda não tenho conhecimento. Será que eu sou oculto para Deus? Será que eu sou desconhecido para Deus? A Bíblia diz no Salmo 139 que a palavra ainda não me chegou à língua e Deus já a conhece toda. A Bíblia fala no mesmo Salmo 139 que eu ainda era uma substância informe e eu fui entretecido no ventre da minha mãe e Deus já me conhecia. Ele já tinha escrito um projeto, um plano de vida para mim. Eu nunca fui misterioso para Deus. Que mistério é esse? O mistério de quem é Jesus, o mistério daquilo que Jesus ele fez e se tornou para nós em favor das nossas vidas. E eu te mostro isso aqui pela palavra, Colossenses capítulo 1, verso 26. Olha aqui, Paulo dizendo assim, versículo 25, Paulo diz que ele se tornou um ministro de Deus, um pregador da palavra de Deus, para dar revelação, entendimento para as pessoas. Verso 26, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Meu irmão, o que eu passei esses 8 anos? O que esses 8 anos de oração em línguas, falando em mistérios, sem eu entender com a mente natural muitas coisas, o que durante esses 8 anos aconteceu no meu espírito? O Espírito Santo, Deus, foi revelando ao meu espírito o mistério da riqueza, da glória de Jesus, que é o Cristo. Cristo foi sendo revelado, as insondáveis, como diz aqui em Efésios, as insondáveis riquezas de Cristo. Tudo isso foi sendo revelado ao meu espírito, pelo Espírito Santo, através da oração em línguas. Através desse tempo que eu passei orando em línguas, na linguagem do Espírito, isso foi sendo revelado a mim. Foi trazendo ao meu espírito o quê? A riqueza da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.
O tanto de coisa que Jesus ele já fez por você, não que ele vai fazer, mas o tanto de coisa que Jesus ele já realizou em favor da tua vida, não que ele vai realizar ainda. Isso é o que? A riqueza da glória desse mistério. Olha o que diz aqui em Efésios. Paulo fala assim, ó, capítulo 3, que ele fala sobre, capítulo 3, verso 4, fala sobre o discernimento do apóstolo Paulo do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do corpo de Cristo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ele diz aqui, a mim o menor de todos me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E como é que Paulo teve a revelação das insondáveis riquezas de Cristo? Para ele e para pregar aos gentios, para levar o Evangelho, as boas novas para as pessoas, foi dado no Espírito. Pelo Espírito Santo ao Espírito dele. Ah, pastor, olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14. E Paulo diz aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 14, verso 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. De onde que veio a revelação do apóstolo Paulo? De onde que veio a revelação das insondáveis riquezas de Cristo? Para o apóstolo Paulo, do tempo de oração em língua deles, oração em línguas dele, que ele fala, eu dou graças a Deus, porque eu falo em outras línguas mais do que todos vocês. Mas, verso 19, contudo prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo era uma pessoa extremamente, sabe, com discernimento muito particular. Ele era organizado, ordenado. O que Paulo estava falando? Nas caminhadas dele, no tempo a sós dele, ele orava em línguas mais do que todo mundo. Mas ele chegava na igreja. Agora não é hora, eu, Marcelo, vou pregar. Eu, Marcelo, estou fazendo um programa, eu vou ficar falando em línguas para você? Não. Agora, eu prefiro falar 5 palavras para te instruir, para abençoar a tua vida, do que falar 10.000 sem você entender uma palavra. A minha oração em línguas não é para televisão, não é para um culto. A minha oração em línguas é para eu edificar a mim mesmo, para trazer a revelação de que Jesus é o Cristo. Isso eu faço de manhã lá na igreja, isso eu faço à tarde lá na igreja, aí chega à noite. Tudo aquilo que o Espírito Santo foi trazendo ao meu espírito, a revelação, chega à noite, agora, como Paulo fala, chegou agora à noite, eu vou falar com entendimento para instruir os outros. Amém, meu irmão? Nós vamos para o intervalinho agora e já nós vamos voltar. E nós vamos continuar falando disso, falar de revelação, falar de Espírito Santo, falar de oração em línguas, falar daquilo que Jesus se torna quando você o conhece como Cristo. Amém? Amém, meu irmão? Você está empolgado com isso? Em conhecer Cristo? Em ter a revelação daquilo que Cristo ele já fez por você? Você precisa entender isso, que hoje nós vivemos pela fé naquilo que Jesus ele já fez, naquilo que Cristo ele já fez. Você foi salvo, você entender, graça e fé, e não obras. Você foi salvo de qual forma? Se você já foi salvo. Efésios capítulo 2, verso 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Você foi salvo por causa desse dom, desse presente, desse favor de Deus para a tua vida. Qual foi o favor de Deus para a tua vida? Ele enviou o Filho dele para morrer pelo seu pecado, para ressuscitar, para te inocentar. Esse foi o favor de Deus, isso é a graça, sem eu pedir, sem eu merecer. Por isso que a graça é chamada de favor imerecido. Isso você alcançou de qual forma? Você creu. Você creu nessa graça, você creu nesse favor, você creu não na sua obra, mas você creu na obra de Cristo. Isso é graça.
Isso é favor imerecido. Você teve fé para isso. E agora, você e eu precisamos de fé para crer nas outras coisas que Jesus, Ele também já fez por nós. Não que Ele vai fazer ainda. Ele não vai te curar. Já existe cura disponível para você e para mim. Ele não vai trazer paz para você, não. O corpo dele já foi castigado para que haja paz na tua vida. Ele não vai fazer milagres na sua vida, quando eu estou falando milagres, assim, ai Jesus, por que você não faz isso? Sabe, Marcelo, por que eu não faço isso? Porque eu já fiz isso por você. Os milagres que nós recebemos, as experiências sobrenaturais que nós temos com Deus, tudo isso está envolvido com o passado e com a obra de Cristo. Tudo isso diz respeito não ao que Jesus vai fazer, mas os milagres e as manifestações sobrenaturais de Deus hoje, tudo isso diz respeito àquilo que Jesus já fez em favor das nossas vidas. Isso é a graça. É isso que você e eu precisamos conhecer. Para quê? Para que tenhamos uma vida abençoada, para que tenhamos uma vida bacana. Olha o que está escrito aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Durante muito tempo eu fiquei meio que patinando nesse versículo. Olha o que diz aqui, ó. E se alguém está em Cristo, ele não falou se alguém está em Jesus. Ele não falou se alguém está na religião evangélica. Ele não falou se alguém está na denominação A ou B. Ele falou, Paulo disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Durante muito tempo eu ficava assim, mas por que eu estou em Cristo, eu estou em Jesus e tem coisa na minha vida que não passa de jeito nenhum? Por que eu estou em Cristo? A Bíblia diz que eu sou nova criatura, mas parece que tem coisa que eu não sou ainda. Tem áreas da minha vida que ainda está patinando, que o negócio não funcionou, que eu ainda estou ralando. Por que esse texto diz que eu sou nova criatura e as coisas antigas elas já passaram? Sendo que quando eu olho, tem um monte de coisa antiga na minha vida que não passou. Por quê? Durante um tempo eu não entendi, mas tem uns 2 meses. A palavra de Deus diz o quê? Se alguém está em Cristo. Se Cristo está nessa pessoa, e se você está em Cristo, o que é estar em Cristo? O que é Cristo estar em você? Você tem a revelação daquilo que Jesus, o Cristo, já fez por você. Porque se você já tem, você então é uma nova criatura e as coisas antigas já passaram. Sabe, as falhas, os pecados, os erros, as escolhas erradas, as decisões erradas que você e eu tomamos, sabe, aquelas mágoas lá de trás, aqueles ressentimentos lá de trás, tudo isso se torna passado porque eu conheço Cristo, eu entendo que Jesus, o Cristo, fez por mim, o ungido que veio para tirar o meu fardo, que veio para despedaçar o meu jugo. Eu entendo o que Cristo fez por mim. Por isso eu sou uma nova criatura, por isso eu já não agora aceito mais as acusações do diabo. Olha o que diz aqui em Romanos capítulo 8, verso 33. Quem tentará contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você ainda sofre com acusações do diabo? Você ainda sofre com acusações lá de trás do diabo? Deus, Ele te justifica através da ressurreição de Cristo. Tenha a revelação de que Cristo já ressuscitou, que você, meu irmão, você é inocente. Ainda que você seja culpado, aos olhos de Deus você é inocente quando você tem a revelação de que Jesus é o Cristo. Para você entender isso, você que é pai e mãe, você vai entender isso que eu vou te dizer. Você recebe um telefonema da diretora da escola do seu filho. E a diretora diz assim para você, pai e mãe, vem aqui agora pegar o seu filho, porque hoje ele está impossível, ele brigou com os coleguinhas dele, ele bateu na professora, ele derrubou a cadeira, e vem aqui que senão eu não sei nem o que eu vou fazer com ele. O pai e a mãe chegam lá, pega o filho, traz o filho para si, e a diretora, não, porque eu vou expulsar, porque eu vou bater, porque eu vou... Não. Deixa eu te falar uma coisa, diretora.
Sabe o que você vai fazer com o meu filho? Você pode expulsá-lo da escola, você pode deixar ele, suspender ele de algumas aulas, mas tocar no meu filho, nunca. Porque se você tocar no meu filho, eu vou tocar em você. Você entende que apesar de errado, para o pai, para a mãe, recebe o que? O acolhimento, recebe o perdão, recebe o carinho, recebe o afeto. Ainda que o pai e a mãe vão corrigi-lo, vai castigo, tira o videogame, não vai no cinema mais. Mas o castigo, a disciplina, a correção vem do pai, não vem do acusador. Você entende o que é ser inocente aos olhos de Deus? É sempre encontrar um Deus que te perdoa, que está pronto para te amar, que está pronto para passar, sabe, pegar você no colo e falar assim, vamos caminhar. É aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, segundo a lei dada por Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Mas segundo agora a lei de Cristo, ela tem que ser perdoada. Peca mais não, faz mais isso não, isso é ruim para você, é ruim para outras pessoas. Você pode tomar umas pedradas aí, mas eu não te condeno, minha filha. Eu não te acuso, você errou sim. Mas em mim você tem perdão, em mim eu te inocento, eu te justifico. Quem os condenará? Olha aqui o que diz a sequência. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Um dia, para eu entender esse julgamento, esse tribunal, o Espírito Santo falou uma coisa assim para mim, Marcelo, deixa eu te ensinar como é que funciona. Você é o réu, o promotor, né, o advogado de acusação, que é o promotor, é o diabo. Não que todos os promotores sejam, viu? Só um parêntese. Nesse caso, o acusador é o diabo, o advogado de defesa, que também intercede por você, que reivindica, que está ao seu lado para te defender, é Jesus. E o juiz desse tribunal chama-se Deus, o Pai. Então, nesse tribunal existem 4 pessoas. O juiz, que é Deus, o advogado de defesa, é o Deus Pai, que é o Deus Pai, é o juiz. O Deus Filho é o advogado de defesa. Você é o filho que foi adotado por Deus através de Jesus. E o advogado de acusação, que é o promotor, que é o diabo, é o único que não faz parte da família. O Espírito Santo falou assim para mim, Marcelo, como é que perde? Como é que você vai ser condenado? Se quem julga é teu pai, quem advoga a tua causa é Jesus, o teu irmão mais velho, de certa forma. Como é que perde? O advogado de defesa e o juiz, eles estão do teu lado. É 2 contra 1, como é que perde? Meu irmão, você entende disso? Você entende o que é não mais carregar essas culpas, essas acusações e essas condenações? Você entende o que é a revelação de que Cristo, ele removeu o seu fardo? De que Cristo, ele despedaçou esse jugo, essa canga do teu pescoço? Você entende o que Jesus fez por você, meu irmão? Não é liberdade para pecar, é liberdade para viver livre e longe do pecado. É liberdade para que quando você errar, você tem certeza que teu pai vai te acolher. É liberdade para que quando você falhar e o acusador chegar diante de Deus e te acusar, ele pode até acusar, ele pode ter até razão, mas você tem o amor do Pai ao teu lado, você tem o favor de Deus do teu lado, dentro de você, você tem a unção de Deus dentro de você, você tem o ungido de Deus dentro de você, você tem o Cristo de Deus dentro de você. Você entende por que você e eu precisamos dessa revelação espiritual de que Jesus é o Cristo? Para que você e eu venhamos a viver de fato essa novidade de vida, essa vida livre, essa vida liberta, essa vida dizendo não para o pecado, não para o diabo, não para o nosso passado, e dizendo sim para o passado de Jesus, sim para as obras de Jesus, sim para o perdão de Deus em Cristo Jesus. Meu irmão, isso tem revolucionado a minha vida. Isso tem trazido uma maneira nova de entender e compreender o Evangelho como eu nunca tive. E quanto mais eu oro em línguas, mais a revelação de Cristo vem.
E Cristo, que era um misterioso Cristo, que estava oculto, agora ele está sendo revelado. Agora eu estou entendendo. O Espírito Santo revelando ao meu espírito e a minha vida se tornando uma nova vida, para a honra e para a glória do Senhor Jesus, o Cristo. E esse é o meu desejo e minha oração por você e para você. Que todos nós tenhamos a mesma revelação que Paulo teve. Que você e eu venhamos orar em línguas. Que você e eu venhamos passar tempo com Deus. Que você e eu venhamos nos encher dessa revelação para vivermos a vida verdadeiramente espiritual e sobrenatural que Cristo ele já conquistou por você e para mim. Amém? Que Deus seja louvado em sua vida, que Cristo seja revelado ao seu coração e que sua vida seja uma vida extremamente mais do que vencedora em todas as áreas. No nome de Jesus, o Cristo. Amém.